Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Quero lhe convidar para viver instantes mágicos, alegrar-se lá no fundo do coração e voltar a sorrir com vontade, pois está no ar o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Manifeste sua força de filho de Deus. É isso mesmo. Vamos aprender como fazer isso hoje no bate-papo comandado pelo preletor Enio Masaki Hara, ao lado do professor Yoshio Mukai e do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. O preletor Enio Masaki Hara, o professor Yoshio Mukai e o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto somam suas experiências e conhecimentos à luz da Seichonoye para nos exortar a dar um salto em nossa fé. Manifeste sua força de filho de Deus. Acompanhe. Saiba hoje como manifestar sua capacidade de filho de Deus, de ser feliz e ter sucesso. Para falar sobre esse assunto, o professor Yoshio Mukai. Tudo bem, professor? Muito obrigado, Enio. Obrigado, professor. Por essa oportunidade. Obrigado. E também aqui, o professor Marcos Rogério. Tudo bem, Marcos? Muito obrigado, Enio. Tudo ótimo. Muito obrigado. Professor, já ouvi uma vez que o senhor, plantador de soja no estado do Paraná, como preletor da Seichonoye, se deparava com médicos, por exemplo, perguntando como se curar da doença, com advogados, como resolver uma causa. E aí você fala assim, puxa vida, né? E eu, plantador de soja, vou ter que orientar um médico a se curar, é meio complicado, né? Mas a gente percebe que tem uma capacidade por trás de tudo isso, que todos temos, né, professor? É verdade. E dá para superar. O senhor podia contar esse caso, professor, como curar um médico? É verdade, viu? Mas é importante, quando você depara com essas pessoas, perguntar para ela se ela acredita em Deus ou não. Se ela fala que acredita em Deus, fala, bom, então vamos... Todos nós sabemos que Deus tem uma força superior a todos, né? Ela é absoluta. Então, assim como eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Então, vamos orar para Deus. Eles concordam, né? E quando deparei com esse advogado também, foi interessante que eu fazia uma fichinha, né? E escrevia o nome, a profissão, mais ou menos o ligeiro dado dele. Ali estava lá, pós-graduado em Boston, né? Professor da universidade e tal, e me apresenta uma nota promissória. Eu queria receber isso daqui, né? Eu olhei para a cara dele, olhei para a nota promissória e falei, doutor, acho que você veio no lugar errado. A especialidade disso é você, né? Não sou eu. Aí ele falou, mas aí na frente está escrito Deus é amor. Eu vim na casa de um Deus, então queria saber perante Deus o que você tem para me explicar. Falei, bom, então deixa comigo, né? Falou com Deus, é Seichonoye, né? Seichonoye explica sobre a natureza divina do ser humano. Aí, incrível que pareça, em 30 dias esse senhor recebeu essa nota promissória e trouxe o cheque para mim, né? Falou assim, eu queria mostrar para você esse cheque porque é um fato que se concretizou. Eu olhava para o cheque, olhava para a cara dele e falei, puxa vida, a Seichonoye é verdadeira, né? O que eu ensinei? Só ensinei a agradecer, né?
Falei, se por acaso esse devedor tiver 2 pessoas que está devendo, e uma lhe trata bem e outra trata mal, quando ela tiver dinheiro, paga para quem? Ele falou, naturalmente para quem trata bem, então vamos orar para essa pessoa ter sucesso, ter dinheiro para trazer para o senhor. E ele orou, nós oramos, né? Aí depois de, olha, menos de um mês, uns 25 dias assim, ele trouxe o cheque, mostrou o Mucaia, aquela nota promissória, está aqui o cheque. Eu podia depositar semana passada, mas queria mostrar o cheque para você, então eu trouxe para ver. Aí você tem que acreditar, né? Então não é minha força, mas então é a verdade que está dentro da Seichonoye que faz a pessoa mostrar essa capacidade que está nela. Por quê? Capacidade, modo de dizer, a capacidade simples, que eu li a Seichonoye antes dele, né? Então isso que faz. Então, que nem um médico, que ele pede orientação, realmente a gente dá uma frieira na barriga, né? Fala, ele é médico, está falando aí, vou receitar o que para ele, né? Mas se ele está acreditando em Deus, vamos falar em linguagem de Deus. Aí se sintoniza e resolve o problema, incrível que pareça, né? Parabéns, né? Ô Marcos, aqui no livro Chave da Vida Feliz, volume 2, ele diz aqui que a força se manifesta na emergência. Quando parece que está tudo em paz, parece que é uma força. Quando a coisa aperta ou tem uma necessidade, parece que aumenta a força, né? É verdade. Então, na verdade, essa força, mesmo na emergência ou fora da emergência, ela sempre existiu. Essa força sempre existiu, ela está latente, mas às vezes o ser humano, ele tem um caminho para evoluir, né? O caminho, a finalidade da vida do ser humano aqui na Terra e a sua vida, sempre o caminho dela é a evolução, é o crescimento. Então, quando ela está estagnada, está parada, vem alguns desafios. Esses desafios, eles vêm para extrair a sua capacidade. Então, muitas vezes você está acomodado numa determinada situação, vem um grande desafio e você acaba descobrindo em você uma grande força. Tem pessoas que, quando recebem um desafio, às vezes recua, tem medo, mas não é para ter medo, porque, na verdade, todo desafio é a grande prova do amor de Deus. Isso é tão verdadeiro, está presente até no nosso próprio corpo físico, essa é a verdade. Outro dia eu assisti um programa de televisão mostrando, por exemplo, como o corpo reage a situações assim de extremos, né? Mostrou uma moça que caiu estava fazendo aquelas escaladas, né? Caiu de, se não me engano, uns 20 metros de altura e quebrou a perna em vários lugares. Então, a vida que está dentro dela, né? Ela ajeita de forma que para ela não sentir dor. Então, faz uma proteção nos nervos, nas correntes elétricas do corpo, ou seja, ela fica sem dor nenhuma, mesmo que está quebrando várias partes, para dar tempo dela conseguir ter forças para procurar socorro. Foi o que aconteceu com a moça. E no programa foi explicando como é que a vida trabalha para preservar a pessoa. Então, se até no nosso corpo, a prova, né, que Deus está dentro de nós, essa prova, né, age no próprio corpo físico, ainda mais no nosso destino, com certeza vai agir. Professor Mucaia, se todos nós temos essa capacidade de filho de Deus, né? As que não conseguem manifestar devido à autolimitação, né? Conforme cita aqui no livro A Chave da Vida Feliz, volume 2, né? Da onde vem, professor, essa autolimitação e como fazer ela embora? Bom, a autolimitação ocorre para justificar a sua própria atitude, tá? Não estou conseguindo fazer isso porque sou pequeno. Eu não consigo solucionar esse problema porque não estudei. Então, ela quer justificar sempre a sua causa, não é? Mas se a pessoa souber que ela tem capacidade infinita e ela procurar solucionar esses problemas, com certeza ela vai buscar, então, a solução. Então, como solucionar? Ela tem que estar motivada, não é? Recebeu uma tarefa, fala, bom, Deus me deu essa oportunidade, eu vou solucionar. Não? Ou se não saber, então vamos estudar a causa, né? Então são fatores bastante interessantes que eu li dentro de diversos livros. Hoje a Honda é uma multinacional de alta tecnologia, mas ele foi consertador de bicicleta. Colocou um motorzinho na bicicleta após a guerra e começou, né, consertar as bicicletas para facilitar a pessoa a subir. E aí veio a teoria dele de chegar até a motocicleta. Mas, como que ele fez? Ele não tinha essa teoria, fez a esposa estudar e ele ia acompanhando a esposa para falar, o que estão explicando aí?
Me explica aqui. Então, vamos dizer assim, ele, né, acabou com essa autolimitação de que ele não era engenheiro, mas fez a esposa estudar e ele trabalhava. E, de vez em quando, frequentava a aula junto com a esposa. Está no currículo dele. Interessante, né, esse fato, né? Uhum. Então, se a pessoa quer, ela vai quebrando essas limitações e chega onde chega, né? O Konosuke Matsushita também, o dono da Panasonic, ele se tornou o homem mais rico do Japão na década de 60, 70, mas ele não tinha nenhuma formação universitária, né? E ele simplesmente se tornou o deus da administração. Por quê? Ele acreditava na pessoa. Então, quando ele ajustava um office boy, enquanto o office boy estava falando, ele ficava ouvindo. E os diretores falaram para ele: o senhor é um presidente, não vai ficar ouvindo o office boy todo esse tempo, perdendo tempo. Ele falou: eu não estou perdendo tempo, porque esse é o futuro meu gerente. Então não limitava, né? Então acreditava naquela pessoa que chegava a ele, que ia ser futuro gerente dele num office boy. Olha só aí. Coisa interessante, né? E extraía dessas pessoas, então, essa capacidade. E ele extraiu dele, né? Naturalmente, lógico, né? Lógico. O professor Masaru Taniguchi até fala no livro A Chave da Provisão Infinita, que o professor Mukai está falando, me lembrei, da questão da pessoa ser livre, né? Ele diz que a riqueza, ela vem da liberdade. Então ele fala, mas o que é liberdade, né? Ao contrário do conceito da sociedade, liberdade é isso, quer dizer, eu estou livre de qualquer preconceito contra mim mesmo, né? Eu tive uma infância difícil, eu tive uma limitação aqui, eu tive tal problema. A gente vê pelos até atletas paralímpicos, né? Vencem as suas limitações, assim, e dão exemplos, né? De superação. Então, realmente, a pessoa precisa ser livre. Em que sentido, né? Acreditar nela e deixar de acreditar nessas coisas que impedem o crescimento dela, né? Tá certo. Ô, Marcos, você que hoje é responsável aí pela divulgação da pedagogia da Seiichi no Ie, principalmente, né? Junto aos educadores, toda criança é um gênio. Sim, com certeza, a gente não tem dúvida. E como extrair isso das crianças, Marcos? O primeiro ponto é acreditar, isso que nós estamos falando aqui, acreditar que dentro daquela criança existe realmente a sua natureza divina, existe uma vida, existe Deus, vamos dizer assim, né? Esse é o primeiro aspecto, porque, veja bem, ninguém vai atrás do que não existe. Não adianta você dizer assim, olha, vamos cavar um poço aqui para achar petróleo, se, por exemplo, o geólogo dizer assim, olha, aí não tem petróleo, não tem como, né? Então, hoje com esses estudos mais sofisticados. Agora, quando o geólogo diz ali tem petróleo, você vai achar petróleo naquela plataforma submarina, perfurando, né? Quem que diria há 50 anos atrás que num lugar se perfurando não sei quantos quilômetros, né? Quilômetros de água, quilômetros de pedra, você ia achar petróleo. Então, se a pessoa perfurou ali, porque ela acreditava, né? Então, o primeiro ponto tem que acreditar mesmo, olha, o ser humano é filho de Deus. Esse é o primeiro ponto para extrair essa capacidade infinita do gênio. Depois, o segundo ponto é a questão do elogio, né? É a pessoa, toda vez que um ser humano avançar, nem que seja 1 milímetro, valorizar esse avanço, desde que seja feito pelo esforço dele. Porque hoje na educação, por incrível que pareça, mudou muito pouco na educação. A gente valoriza mais o erro do que o acerto, né? Então, professor, por exemplo, tirei 3 na prova, faltou 7 para tirar 10, fica pegando, né, no pé do aluno, porque faltou 7, precisava tirar 7, né? Às vezes tirou 7 e fica brigando porque faltou 3 para chegar no 10. Agora, se a pessoa se esforçou realmente, se você ajudou ela a se esforçar, se você viu esse esforço, então, 3 é um avanço, né? Sim. Que está distante do 0, 3. Então, se olhar assim, a gente começa a extrair essa potencialidade infinita. Tá certo. Professor Mukai, aqui no livro Chave da Vida Feliz, volume 2, que o senhor tanto gosta dele, né? Tem na página 91 que através dos 5 sentidos, a mente só percebe o mundo limitado da matéria. E quando fala sobre limitação, normalmente a gente vai por aí, né? Eu sou pequenininho, não tenho estudo, não sei o quê, e aí vai, né? E como transcender esses 5 sentidos que vê a matéria e ainda limitada? Bom, é bom fazer com que as pessoas tenham a capacidade de percepção, de observar as coisas, né? Principalmente, então, para essas pessoas, é interessante ensinar a força da natureza, né?
por que aquela semente consegue, aquela sementinha tão pequitinha rompe uma terra e vem crescendo e vai subindo cada vez mais, né? Então aí está a força da natureza. Então se a gente conseguir explicar o que é a vida, né? E fazer despertar nela que ela também é uma vida, que ela pode prosperar, significa crescer, né? Então quando a gente incentiva essa vida, ela consegue ver que não é somente os 5 sentidos. Por quê? Porque para uma criança de 5 anos, 1 quilo é muito pesado, mas para uma criança já de 15, 10 anos, já os 5 quilos não é pesado, assim por diante, porque o crescimento físico vai trazendo a capacidade. Então, se mostrar para ela que o crescimento espiritual, né, é um crescimento que pode romper todas as dificuldades, com certeza ela vai encontrar essa razão, buscar por que será que eu tenho essa capacidade, né? Então, o que o Marco acabou de dizer agora, acreditar que ela é filha de Deus, mas ensinar detalhadamente até as pessoas que com menores, vamos dizer, condições de percepção, possam observar, dando exemplo, ela vai compreendendo. Nós temos uma preletora em Indaiatuba e ela coordena uma escola chamada Branca de Neve, né? Lá na cidade de Indaiatuba. E ela nos chamou, a professora Maria Murakami, que esteve lá conosco, e espantoso, por exemplo, um autista, né? Se relacionar, ouvir o que você fala, escrever. Por exemplo, então a professora chega para ele e diz, olha, escreve tal coisa assim, né? Escreve, olha, eu sou filho de Deus. Ele escreve, eu sou filho de Deus. Escreve, tenho capacidade infinita. Ele escreve, né? Dentro da limitação dele, né? Tenho capacidade infinita. E aí o que mais espantou até a própria professora no dia é que ela pediu para ele escrever uma determinada frase e ele não escrevia. Ele olhava e voltava, olhava, voltava. Então acho que a professora falou para a gente, acho que ele, né, cansou, né? De repente ele parou e escreveu assim, Marie, né? Marcos, muito obrigado. Por conta dele. Então, isso é um autista, né? E quem quiser ver esse caso, quem quiser, nós estamos à disposição, basta telefonar lá para a gente, lá nos educadores, lá no 5014-2237, lá em São Paulo, aqui em São Paulo, que a gente passa o endereço, a pessoa pode comprovar realmente que existem esses casos, né, de vencimento, de limitações que eram muito sérias, avanços que até hoje a ciência não acreditava que eram possíveis. Isso de fazer meditação, de tratar como filho de Deus, e do professor Mukai falou, eu me lembrei muito bem disso, porque para um autista qualquer milímetro é um grande avanço. Então ele conquista as coisas assim aos pouquinhos. Capacidade ele tem, né? Tem, lógico, não vamos exigir dele que ele chegue, como nós falamos, quer dizer, ele não precisa chegar nesse patamar aqui, que esse patamar é um patamar que o ser humano determinou, né? Então, muitas vezes, aquele autista, ele está com uma outra missão. Isso. A missão dele é ensinar para a gente, inclusive, muitas coisas que nós não aprenderíamos. Então, essas crianças com necessidades especiais, elas mais ensinam do que aprendem, embora também aprendam. Hoje a gente vê isso aí. Tá certo. Para a gente encerrar, professor Mukai, antes de encerrar também, eu ia pedir para o Marcos, depois que ele puder fazer essa oração aqui, da capacidade infinita. Okay. A gente fala muito do Filho de Deus, né? Capacidade do Filho de Deus. Certo. Professor, o que é ser Filho de Deus? O que é essa capacidade de Filho de Deus? Bom, primeiro acreditar, né? E a verdade é essa, que como nós somos todos de Filhos de Deus, a verdade é que o projeto de Deus é único, né? Seja ele alemão, japonês, africano, tudo, nós temos 2 olhos, 2 pés, 2 mãos, né? E vamos dizer assim que se tem um gênio na África, tem um gênio na Alemanha ou no Japão, em qualquer lugar. Então, essa capacidade que está dentro do ser humano, chamado pessoa, projetada por Deus, demonstra que ele fez por igual todas as pessoas. A circunstância da raça, da língua, foi consequência da formação do próprio universo, né? Do chamado globo terrestre. Mas essa capacidade, então, nós podemos considerar que a vida que emana dentro de um ser humano é de Filho de Deus perfeito, né? E nessa ótica, então, o advogado ou o médico que o senhor orientou era igual ao senhor, como Filho de Deus. Todo Filho de Deus. Tá. E os alunos lá da faculdade da Argentina que o senhor deu... Sim, também, todos são filhos de Deus. Então, o que o Marco acabou de dizer, o autista também é filho de Deus, né? Então, no nível de vida, são iguais,
Tá certo. Tá? Obrigado, professor. Mas nós podemos fazer uma oração, então? Convidar as pessoas que estão em casa também, né? E vamos realizar esta oração para conscientizar a capacidade infinita. Deus me proveu de todas as coisas, muito obrigado. Deus me dotou de sabedoria infinita, muito obrigado. Deus me protege com amor infinito, muito obrigado. Deus me concedeu vida infinita, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Yoshimukai. Eu que agradeço. Muito obrigado pela orientação. Obrigado, doutor Max Rogério. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Lembrando mais uma vez, livro aí, ó. Livro A Chave da Vida Feliz, volume 2. Tem uns assuntos aqui, ó, para arrebentar. Um deles, falando agora um pouquinho, né? Nesta palestra, nesse debate. Mas, acima de tudo, aqui tem dicas, por exemplo, olha só, hein? Como orar, o poder curativo que preenche o universo, como realizar o reino dos céus na face da terra, questões fundamentais para a concretização da prosperidade. Então é só ligar e receba esse presentão aí na tua casa. E obrigado então a todos vocês, que Deus abençoe, que sejam muito felizes. Muito obrigado. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.